Oi, pessoal! Hoje nós estamos começando o primeiro podcast Só Depende de Nós. Eu sou a Pri. Eu sou a Tati. E nós duas vamos conversar com vocês aqui toda sexta-feira a respeito de assuntos variados, desde temas leves até assuntos mais difíceis. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Só Depende de Nós. E hoje a gente vai se apresentar. Nossa intenção aqui é que vocês conheçam um pouquinho sobre cada uma de nós. E vou começar contando um pouco sobre mim. Eu venho de uma cidade pequenininha, uma cidadezinha de 2.000 habitantes, foi onde eu nasci. Na época chamava Furnas, era um acampamento. E vivi lá até os 14 anos, tive uma infância muito boa. E depois fui para Alfenas, morei em várias cidades, fiz faculdade de medicina, fiz residência em radioterapia e sempre estudei muito, sempre gostei de aprender sobre a saúde. E, inclusive, a gente vai trazer esse tema com bastante frequência aqui para vocês. E agora quero ouvir um pouquinho da Tati. Quem é a Tati? A Tati veio de Campinas, sou campineira, mas eu tenho um sotaque mineiro. Uma campineira sul-mineira. Como o Fabrício diz, meu marido, eu tomei a água do Rio Mandu, e aí, aí ficou com esse, de Minas, de mineirês. Então, eu sou campineira, sou de uma família grande, minhas irmãs, nós somos 4, e eu tenho um outro irmão, por parte de pai, e uma mulherada. Nós éramos na casa, as 4 filhas, minha mãe, 2 cachorras. Então, assim, era só mulher mesmo o tempo inteiro. E eu cheguei em Pouso Alegre, na verdade, para fazer faculdade. Fiquei aqui, era a única filha que não queria sair de casa nunca, mas foi a única que saiu. Vim para Pouso Alegre, chorava dia e noite aqui. Mas aí me formei, no último ano conheci meu marido. Casei e fiquei em Pouso Alegre, fiz aqui residência de nefrologia, depois fiz homeopatia e depois fiz cuidados paliativos. E hoje a gente está aqui, eu conheci a Pri nessa estrada, muito legal, e a gente se encontrou, eu acho que vai dar muito certo, o nosso Só Depende de Nós, e a gente tem muita coisa para conversar junto, e vocês só vão ganhar, e a gente também, né, Pri? Com certeza. Muita novidade, hein? Eu não sabia de toda essa sua história. Não? Então? Não. Né? E meu marido é de Campinas, olha isso. Minha irmã mora em Campinas, nossa vida se cruza de... Eu tenho uma irmã só, mas também lá em casa sempre foi só mulher, meu pai era o único homem. Depois eu engravidei, tive uma menina também, Veio mulher, agora minha irmã tá grávida, a gente ainda não sabe se vai ser menino ou menina. Ai, que lindo. A torcida... Pra quê? Eu torço pra menina. Mas ao mesmo tempo, você vê um Menina? menino... pra manter o legado da mulherada, né? Mas apesar de que se vier um menino, acho que vai ser bem diferente. Então também vai ser super gostoso. E você contando é engraçado. Eu já sempre tive vontade de sair de casa. E a minha mãe sempre me acompanhou. Então, quando eu fui fazer faculdade, ela foi junto comigo. E aí, depois ela levou a minha irmã e eu fui sair muito tarde, assim. Você fez faculdade aonde? Fiz faculdade em Alfenas. Em Alfenas. Fiz em Alfenas e aí depois fui fazer a residência em São Paulo. Aí sim, São Paulo eu fui sozinha. Não, São Paulo eu fui sozinha. E aí minha mãe ficou com a minha irmã. Mas você sabe que São Paulo teve uma coisa interessante, assim, que... Eu lembro da primeira vez que eu fui, na época, gente, não tinha Waze, era mapa. Imagina eu, Jecatatu, em cada posto, caipira, eu era muito caipira. E aí, fui de carro, tinha um mapinha lá, e eu lembro que teve uma entrada que tava fechada. Eu falei, meu Deus, agora eu não consigo chegar, porque eu só tinha um caminho. E aí, eu fui parando de posto em posto, parava táxi, o povo ia me ajudando. Eu sei que eu levei umas 2 horas pra chegar na minha casa, suada, assim, eu suava, porque meu carro não tinha ar-condicionado. E aí, o que aconteceu? Eu lembro de parar no sinal e eu achar que eu ia ser assaltada. Porque você estava em São Paulo, cidade grande, você exatamente, foi a ser levada embora, sei lá, tráfico de Vamos pessoas. Sequestro. E aí, eu lembro que eu cheguei, assim, a minha blusa tava encharcada, parecia que eu tinha tomado banho, de muito nervoso. É muito tenso. Mas porque você sai do mundinho ali, né? E eu, ao contrário, quando eu cheguei em Pouso Alegre, eu falava assim, meu Deus, como as pessoas sobrevivem nessa cidade, né? Hoje eu já tenho muitos anos que eu tô aqui.
Mas não tinha. Chegava no domingo com 10 pessoas. Você andava na rua e fazia muita caminhada, porque estudante não tinha dinheiro, não tinha nem pra onde ir, ficava andando pra rua. E aí a gente ia andar, fazer caminhada. Não tem gente. Todo mundo vai pra roça, né? Aqui todo mundo vai pra roça, né? Então no final de semana vai pra roça de alguém. Vai pra roça de alguém e sumia, virava cidade fantasma. E eu falava assim, mas cadê as pessoas? Não tinha shopping agora. Shopping, né? O shopping era pequenininho, tudo. Então, assim, era muito diferente pra mim a cidade, né? Eu tava acostumada com Campinas, tinha tudo, você saía, tinha cinema, shopping. Mas aí eu me adaptei, hoje eu não mudo não, eu adoro. E hoje eu moro na roça, né? Você pensa, eu fui pra roça. Então. Não, isso acredita, por exemplo, eu fui pra São Paulo, aí eu fiquei lá. De São Paulo, quando eu terminei a residência, eu engravidei. E aí eu não queria mais morar em São Paulo. Aí a gente foi morar em Valinhos. De Valinhos, eu trabalhava em Poços, recebi uma proposta para ir para Pato Branco, no Paraná, fui para lá. E quando eu fui, olha que curiosidade, como que a vida é incrível. Pato Branco, da Bozena mesmo. Toda vez que eu falava em Pato Branco, todo mundo lembrava dela. Pato Branco. E não é que eu fui para lá em Pato Branco. E eu lembro que assim, na época eu falava pro meu marido, olha, o melhor lugar pra gente morar é Pouso Alegre. Mas a pessoa tá lá já faz 5 anos, então ela não vai sair. E a gente vai ter que ir pra um lugar diferente. Se a gente vai ter que ir pra um lugar diferente, a proposta... Pouso Alegre? Vai escutando. Falei que Pouso Alegre nunca ia ter jeito. E aí meu marido falou assim, então nós estamos indo pra Pato Branco, mas a gente vai ficar pra sempre lá. É isso aí. Eu falei, tá bom. A mudança era caríssima na época. E a gente foi. Fazia 3 meses que eu tava lá, a gente curtindo. Pato Branco era legal, uma cidade boa. 3 meses depois eu fui num congresso em Curitiba. E aí um amigo virou e falou assim, vem cá, vou te apresentar o fulano. E pega um cartão dele, porque tem uma vaga lá em Pouso Alegre. Aí eu... Só ouviu, falou pronto. Eu ouvi, peguei aquele cartão, guardei na bolsa, falei, não vou contar pra ninguém, senão vão comer o meu fígado. E aí fiquei 15 dias com aquele cartão cozinhando na minha bolsa. Aí passou uns 15 dias, eu virei pro meu marido e falei, você não acredita? Sabe o que aconteceu? Falei, tem uma vaga lá em Pouso Alegre e eu tenho um contato do pessoal. Era o Dr. Dirceu, né? Aí o Rafael falou assim, liga lá. Eu falei, eu ligar pra quê? Pra sofrer? Porque a gente não combinou que a gente vai ficar aqui pra sempre. Aí ele, não, mas você tem que ligar pra saber. Eu falei, ai meu Deus do céu. E tava mais perto de Alfenas aqui, né? Pra região que você já estava mais adaptada. Tudo, né? Eu tava em casa. Aqui era o lugar que eu ficaria em casa. E próximo também da família dele. Beleza, Liguei, marquei, vim aqui, conversei com o Dr. Dirceu. E aí, expliquei. Falei, olha, eu acabei de ir pra Pato Branco. Pra eu sair de lá, eu preciso arrumar uma pessoa. Eu falei, eu só saio quando eu arrumar outra. Ele falou, não, tudo bem, a gente te espera. Eles me esperaram 3 meses. Nossa, era pra você vir. E eu vim, e aí, 10 anos. Nossa. 10 anos já se passaram. Fiquei aqui. Que lindo. Não olha sabia como que você tinha ido pra toda Pato Branco. Eu tinha um pezinho meio nômade, assim. Mas fiquei em Pouso Alegre. Que legal. Hoje eu acho, assim, super... É uma cidade bem localizada. Gosto. Também adoro. Onde eu moro, adoro. Cabe na minha rotina. Acho que a gente não paga um preço. É uma cidade de um porte muito bom, né? Oferece tudo que a gente precisa. Tá próxima de centros grandes. Então, uma das coisas que eu senti muito quando eu fui para Pato Branco era a distância. E aqui é muito fácil pra gente continuar estudando, né? Pra participar de congresso, de coisa, então... A gente acaba indo mais pra São Paulo, né? Porque o sul de Minas tá mais perto de São Paulo ali, né? A gente eu, pelo menos, não tenho o hábito de ir, por exemplo, ir muito pra Belo Horizonte pra estudar, né? Acabo ficando mais pro lado de São Paulo, ali, pela proximidade. Muito mas se perto, precisar, dá pra ir, né? Não, fala assim, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tá tudo bem. E aí, você tem aeroporto pro mundo inteiro... Tá tudo muito bem localizado. E olha só o destino. Minha história foi essa, você acredita? E eu não esqueço, porque assim, eu lembro de falar aquela frase. Imagina, Pouso Alegre nunca vai ter jeito. Olha 3 meses. Eu falei, a gente paga a língua. Olha, fica esse recado pra vocês que estão ouvindo, gente. Porque a gente paga a língua nessa vida, mas numa velocidade. Entendeu? Eu que dá quando até vim fazer vestibular, eu não conhecia Pouso Alegre. Eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar de Pouso Alegre, de verdade. Tem muitos anos, né? E aí eu fui ao banco em Campinas pagar uma conta, coisa assim. Aí cheguei no banco, tinha grudado no vidro do banco, vestibular de medicina em Pouso Alegre. E eu tava querendo medicina, eu passei em odonto na PUC de Campinas
E aí passei 2 vezes em odonto, minha mãe, vai fazer, porque eu tava lá fazendo cursinho, né, ela não aguentava mais em casa, só eu que estudava, minhas irmãs todas trabalhavam, então eu era a ovelha negra da família, né, elas ralando e eu sentada o dia inteiro estudando. Então eles queriam, passou, vai fazer, né. E eu falei, ai, não, gente, eu não quero fazer odonto, eu não quero, né. E aí bati o olho, Pouso Alegre ali, vestibular, eu falei, né, aonde que fica? Aí eu fui entrar, fui ver, Aí vim fazer o vestibular. Minha irmã que veio dirigindo, ela tinha um uninho, aí ela me trouxe, veio pela borda, pela estrada de Ouro Fino, borda ali, uma chuva que Deus mandava, e ela morria de medo, porque a gente tinha sofrido um acidente recente, e ela morria de medo de pegar a estrada, então a gente veio a 0 por hora, coitadinha, ela que trouxe. E Pouso Alegre não tinha mais hotel pra ficar, porque tava cheio, o vestibular super concorrido. Eu acabei ficando na borda, num hotelzinho lá na borda. Então eu conheci Borda da Mata, que era menor do que... Eu falava assim, ai meu Deus, né? Mas aí eu adorei Borda, porque a gente adora ter o encantamento da cidade pequenininha, mineira, né? E o pão de queijo, e tem toda aquela coisa. E depois e no fim, eu passei e fiquei, e hoje meus filhos comem pão de queijo todo dia quase. É uma loucura. Então, quando eles vêm, não pode faltar o pão de queijo. Tati, sua alma é mineira. Minha alma é mineira. Totalmente Nossa, mineira. Totalmente mineira. Nossa, engraçado você contar dessa questão do odonto. Você sabe que eu também passei em odonto. É. Quando eu prestei vestibular na EFO, em Alfenas, na época, porque meus tios eram todos formados na EFO, os irmãos do meu pai. E dentistas. E aí meu pai falou, não, é federal, não tem que pagar nada, você vai prestar odonto lá. E prestei medicina, né? E como a minha mãe estava morando lá, então você não tinha o custo de morar fora, enfim. Eram essas 2 faculdades que eu ia prestar. Prestei outras, mas no fim das contas, eu passei primeiro, saiu o resultado de medicina e eu entrei. Comecei, fazia 1 semana que eu estava fazendo medicina. O que aconteceu? Meu pai dava aula na época e um amigo meu era aluno dele. E viu lá na lista da odonto meu nome, que eu tinha passado junto com alguém que ele conhecia. E aí ele falou, Antonelli, você sabia que a Priscila passou em odonto? Parabéns, não sei o quê. Meu pai, hã? A Priscila passou em odonto? E aí eu não tô sabendo, né? Ela prestou odonto? E eu não sabia que eu tinha passado. Porque eu passei em medicina e eu nunca mais olhei. Porque a minha escolha era medicina e eu prestei odonto porque ele queria. E aí eu já tinha entrado na faculdade, eu não olhei. Na sexta à noite, chega meu pai em casa, né? Porque ele vinha de Furnas, a gente morava em cidades diferentes. Aí ele chegou e falou, e aí, você passou, né? Aí eu falei, passei. Tá bom. Ele falou assim, então, vai lá segunda-feira. Tipo, era sexta à noite, não tinha jeito. Então, eu passava o final de semana. Ele falou, vai lá segunda-feira fazer a sua inscrição. Fazer a sua inscrição, porque era uma federal. Então, não tinha custo. E na época, a medicina era muito caro. E realmente, meu pai, né, ia apertar muito. Aí ele, então, você vai fazer odonto. Beleza. Chega na segunda-feira, a lista rodou e eu perdi a vaga de odonto. Não acredito. Eu, muito feliz, né? Liguei pro meu pai. Nossa. Não tem mais a vaga, não tem jeito. Não tem jeito? Então, você vai voltar pro cursinho. Porque você jogou fora uma vaga de uma... Nossa, acabou minha vida. Eu lembro que assim, quase morri. Aí a gente recorre à mãe, né? Mãe... Não, porque eu já tô na faculdade, não sei o que lá. Minha mãe segurou as contas. Já tava. Eu já tinha frequentado uma semana de aula. Uma semana de aula. E aí... Como minha mãe... né? Não. Nossa. Mas eu acho que ele falou também assim na hora, porque ficou preocupado. Né? Não era uma situação, coitado. E aí... Mas você ganha uma conta, né? Fica 6 anos, exatamente. Né? E meu pai é uma pessoa, assim, super regrada, super correta com as coisas. Então, acho que na cabeça dele, poxa, era uma federal, era de graça, como você faz isso? Ficou com raiva, né? Com razão. Eu acho que com razão. Uma certa razão, mas é que a vida... O destino não era pra ser. Né? E aí, a minha mãe que convenceu, né? Minha mãe foi lá, deu aquela acalmada, mas aí passou logo também, aí meu pai foi... E tô aqui, né? Há quantos anos? 2001, isso que eu entrei, olha. Mais de 20 anos. Conheci meu marido no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, Tati. Nossa, não acredito. Acredite. Ele até tinha namorada. Gente, não foi nada assim. A gente por favor. A gente saiu da aula e ele me ofereceu uma carona.
Ah, me ofereceu uma carona, eu tava com um amigo, entrou todo mundo, não sei o que, a gente parou no barzinho. O pessoal do trote separou, a gente levou cada um para um lado, a gente nunca mais se falou. E aí, ele tinha um menino muito parecido com ele, eu não cumprimentava nenhum dos dois, que eu não sabia quem era quem, povo tudo careca, aquela coisa lá. Eu sou péssima de... A gente nunca mais se falou. Uns 6 meses depois, ele fez amizade com uma amiga minha, a gente começou a interagir de novo, e aí largou da namorada e nós montamos um grupo de estudo. Quando a gente montou um grupo de estudo, ninguém nunca apareceu no grupo, eram umas 6 pessoas. Ninguém nunca apareceu, só eu e ele. Não acredito. Só. Chegou no grupo de estudo, chegou eu e ele, e ninguém, a gente meio sem graça, mas aí a gente começou a conversar, fez amizade, nós nos tornamos amigos. Aí foram 6 meses, assim, de bastante amizade e convivência, e aí depois que lindo! Rolou o primeiro beijo, aí, enfim, depois demorou mais um tanto pra namorar, mas aí me enrolou mais muitos anos pra casar. Mas a gente tá aqui hoje. Semana passada eu comemorei 12 anos de casada. Eu vi, que delícia, né? É tão bom comemorar, né? Porque às vezes a gente passa o dia do casamento e você vai na correria do dia a dia, malemar você vai jantar, e não pode ser assim, achei incrível a sua comemoração. Eu pensei, isso aí tem que ir mesmo, tem que comemorar, né? Tem que tirar tempo, né? A gente precisa, é tão bom. Hoje a gente estava conversando, eu e meu marido, assim, como que é muito o relacionamento, a ideia de você cuidar, né? Parece, você já plantou, Pri, assim, já mexeu? Eu tô fazendo a escola das plantas, e aí tô aprendendo a plantar, nunca fiz na vida, todas as minhas plantas morriam. E aí eu falei, eu quero aprender. Ainda tô matando. Então eu matava todas. Aí eu falei, tava me frustrando demais. Eu falei, não é possível, eu moro na roça, eu tenho espaço pra fazer horta, né? Só um rapaz que ia lá pra me ajudar. E aí eu comecei a fazer e deu certo, assim, minha horta tá linda, tá tipo uma floresta até. E aí só que o trabalho que dá pra isso, porque você tem que preparar o adubo. Aí você tem que esperar mais de 30 dias pra você começar a usar aquela terra. Aí você vai decidir qual muda você vai pôr cada uma com uma, porque uma atrapalha a outra, né? E aí esperar e regar e tirar as pragas, porque aparece praga toda hora. E se usar qualquer... o que você vai... Um veneno mata uma, mas não mata a outra. Mata a planta junto. Então, assim, é muito difícil. Você tem que ter um tempo pra dedicado àquilo. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que tem muito a ver com relacionamento, né? O quanto... Porque se você deixar lá, as pragas vão comer mesmo, né? E a hora que você chegar lá, não vai nascer nada. Todo mundo morreu. E como que você tem que demandar energia, gastar energia para aquilo, pensar, estudar, ter um propósito, cuidar, né? E dar atenção, né? E aí dá certo. Como tudo na vida, né? Tudo que a gente deixa de lado, você vê que não vai. É onde vai a nossa atenção e a nossa energia mesmo. E a gente tem que prestar atenção a isso, porque relacionamento, para quem tá ouvindo a gente, né, gente, vocês que estão aí, muitas vezes a gente cai nesse lugar de uma fantasia, de achar que aquilo... se for investir uma energia no começo, vai durar para sempre. Né? Vai estar sempre lá. Sem que você precise fazer nada, sem olhar, sem cuidar. E a gente esquece que as pessoas mudam, as situações se apresentam na nossa vida de formas diversas, exigem readaptação, a gente se adaptar ao outro no dia a dia, né? A convivência no dia a dia. E daí que veio muito a ideia do Só Depende de Nós, não é, Pri? Vamos contar pro pessoal? Da onde surgiu a nossa ideia de juntar, né, a Pri e a Tati para falar com o tema do Só Depende de Nós. Da onde surgiu essa ideia? Da onde que veio? Vamos contar para eles? Conta aí. Olha, é interessante, né? Porque o Só Depende de Nós, eu tinha começado há um tempo, me veio essa ideia, o nome Só Depende de Nós, porque eu acho que realmente a mudança, ela começa dentro de cada ser humano. Então a gente tem que ter consciência das nossas ações, das nossas escolhas. E eu comecei a fazer, era meio que em forma de um podcast, assim, jogava na internet, enfim. Depois isso ficou adormecido, eu parei de fazer. Vocês não vão acreditar, gente. Parece mentira, mas não é, eu juro que é verdade.
Um tempo atrás aí, a Tati me manda uma mensagem. Pri, eu tô com uma ideia e eu queria conversar com você. E aí a Tati me trouxe a ideia dela. Conta aí. A ideia era juntar e fazer um podcast, né? No sentido que a gente fosse um bate-papo, que é isso que a gente faz, né? De uma maneira leve, que atingisse mais pessoas e que a gente ajudasse de alguma maneira os relacionamentos, né? Porque a gente vive em sociedade, mas o relacionar-se é muito difícil, não é fácil, né? A gente sabe que no dia a dia, nos nossos relacionamentos íntimos, familiares, né, empresa onde a gente trabalha, não é? Às vezes a gente passa mais tempo com o pessoal do trabalho do que com a própria família. Então, são relacionamentos complexos, não é simples, né? Tem as suas dificuldades no dia a dia. E como que a gente lida com tudo isso? Como que a gente transforma a nossa sociedade, que é necessário viver em sociedade, nós somos seres que vivem, dependem uns dos outros, mas que isso aconteça. Porque hoje eu vejo que uma coisa que me incomoda é o fato que hoje talvez a gente nem consiga viver nessa sociedade, né? Porque é tanto percalço no meio do caminho. Vai ficando tão difícil que a gente vai se recolhendo, né? Isso. E aí vai isolando, né? E teve a pandemia, então tem todo esse processo. E diante disso eu falei, Pri, topa? E a Pri topou. A Pri é das minhas e topou, e a gente tá aqui falando. E a gente resgatou o nome. E olha, foi uma coisa. Já tava pronto, né? Eu acho que era pra acontecer mesmo. Tudo facilitou. E a gente tá aqui. E foi assim. Não é que vocês estão há meses. Não, foi semana passada. É isso. 15 dias. A Tati me mandou uma mensagem, a gente reuniu. Tudo bom, a gente vai começar e pronto. Porque eu acho que a coisa estava pronta, né? Então já fez, já pronto. Já tava a base pronta, foi só seguir o fluxo ali, né? E é isso. O mundo conspira, eu acredito muito nisso. Quando a gente faz um movimento para algo bom, as forças, elas vêm te ajudando a manter esse movimento. A gente só tem que estar atento para não deixar a oportunidade para passar, né? E às vezes para não se recolher. Esse movimentar-se para o outro. Outro dia eu vi um vídeo com a Jane Fonda. E ela contando que mesmo depois dos 60, 70 anos, ela ainda assim tentava conhecer pessoas, fazer amizades. E ela ouvia as pessoas falando que isso era muito difícil. E é interessante que ela tinha 2 amigas e as 2 amigas falando, tipo, assim... eu não faço movimento nenhum. Mas ela se movimenta tanto que a gente acaba se abrindo. E eu achei isso tão interessante porque eu falei assim, nossa, se a gente tivesse consciência dessa necessidade de realmente facilitar, fazer pontes ao invés de erguer muros. É bem né? isso. Então, a ideia é essa, criar pontes aqui, fazer com que vocês reflitam, manter essa troca. Quem estiver aí ouvindo e quiser participar, comenta, envia para os outros, para realmente a gente criar uma comunidade de pessoas que acreditam no mundo melhor, que estão dispostas a criar esse mundo melhor, a fazer essas pontes, a interagir com o outro de uma maneira respeitosa, harmoniosa, pacífica, não é? Pacífica, gente. Aprender com a diferença. Porque assim, lidar com a diferença não é fácil para ninguém. É difícil. Mas existe um lado bom nisso. Sim. Se a gente conseguir, né, usar uma lente diferente, né? Não uma lente que diminua o nosso campo, mas que amplie. Então, a ideia é essa, trazer conexão, aprendizado e evolução. Isso. E que a gente possa evoluir junto, porque sozinho não dá. É muito melhor a gente ir junto, que a gente vai mais rápido, mas a gente não tem pressa também não, né? Mas a gente vai em frente, né? Quando a gente tem as mãos dadas, é muito melhor. Então, eu queria agradecer a Pri por ter topado e a gente ter, né, transformado um pouco desse sonho em realidade. E eu tenho certeza que vai dar super, você já deu. Eu queria encerrar com uma frase para vocês, que ela diz o seguinte: quando corremos só, vamos mais rápido. Então, quando a gente corre sozinho, a gente vai mais rápido. Mas quando a gente corre junto, a gente vai mais longe. É isso mesmo. A gente precisa um do outro, não é?
é? Então, o objetivo é esse, que a gente consiga ir cada vez mais longe e sempre juntos, né? Então, só pra gente deixar, toda sexta a gente vai entrar com conteúdo novo, diferente, e a gente vai ter a presença de alguns convidados, a gente vai trazer temas diversos. Se vocês tiverem ideias de temas, pode mandar pra gente. Então, vocês vão ver o site, né? Aos pouquinhos vai tomando cara, Instagram e tudo mais, né? Pra gente poder ter um meio de comunicação. Grupo de transmissão, a gente vai deixar os links sempre para vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais, tá sempre acompanhando, e nós contamos aí com as ideias de vocês, gente. Um abraço, obrigada por vocês estarem com a gente. Até o próximo. Um beijo grande.